Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E hoje eu vou contar pra vocês mais uma vez sobre a minha experiência de ler a Bíblia inteira. Dessa vez, pela segunda vez. Deck the halls with boughs of holly, la 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 la. Muito antigo aqui no canal. Muito antigo não, vai. Muito antigo não. Tem uns 3 anos já esse vídeo em que eu compartilho com vocês como que foi a experiência de ler a Bíblia inteira pela primeira vez. E agora, recentemente, eu finalizei a minha segunda leitura completa da Bíblia e estou aqui para dar novos feedbacks para vocês e principalmente falar sobre como que é isso de ler a Bíblia todos os dias, como ter um hábito, como desenvolver isso, como entender, como eu faço para ler, enfim. Considerações novas sobre como é essa coisa de ler a Bíblia inteira como parte de meta de vida. Eu quero ler a Bíblia inteira sempre e hoje eu venho dar aí alguns feedbacks pra vocês de como que foi essa minha segunda leitura. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve nesse canal maravilhoso, me segue no Instagram que por lá tem conteúdo novo todos os dias e eu arraso nos conteúdos por lá. Compra livros com meu link aqui embaixo no primeiro comentário, vai estar fixado uma lista de links na Amazon e comprando livros através desses links você ajuda muito o canal a crescer. Dá tempo de você comprar o meu livro aqui embaixo no primeiro link, você encontra o link de compra pro meu e-book e nele você vai descobrir muito sobre a minha jornada como cristã e principalmente como Jesus mudou e transformou a minha vida. Eu era uma pessoa completamente diferente antes de ter o meu encontro com ele e eu conto toda essa transformação no e-book. E tem também o meu canal de vlogs, que tem vlog por lá todo sábado às 6 horas da tarde da minha rotina. E tem um clube de leitura que você pode ler com a gente, livros. Ela é um clube de leitura totalmente focado para o público feminino e para mulheres cristãs. Então você aí é mulher, é cristã e quer conhecer mais mulheres para ler livros juntas e se aprofundar nas verdades do evangelho sobre você, sobre a vida, sobre o mundo, o clube de leitura é para você. Então aqui embaixo tem o link também para você se inscrever e participar com a gente. Tem mais coisas que eu faço, eu acho. Eu faço muita coisa. Tem tudo link aí se você quiser saber. E vamos então pro vídeo, gente. Tem muita coisa pra gente conversar. Deixa o seu like e se inscreve neste canal. Há alguns anos eu apareci aqui pra contar pra vocês como que foi a minha primeira experiência lendo a Bíblia inteira. Hoje eu venho compartilhar então com vocês como que foi essa segunda experiência de leitura completa da Bíblia. E é algo que vai se repetir pra sempre na minha vida, porque quem é cristão sabe da importância de ler, né, de leitura, da leitura da palavra, e por isso eu tenho essa completa e constante intenção de ler a Bíblia inteira pra sempre, sempre, muitas e muitas vezes. Essa é só a segunda leitura completa da minha vida e eu espero que você esteja aí se motivando a ler ela também completa e por isso que eu quero fazer esse vídeo pra contar pra você, dar dicas, ideias, sugestões, contar a minha experiência e mais. Bom, a leitura da Bíblia é algo que precisa ser prioridade na nossa vida. Vou começar por aí esse vídeo, porque se a gente não entender a importância da leitura da Bíblia, a gente não vai ler ela. Esse que é o negócio. E eu descobri a leitura da palavra como algo tão importante com a prática. Eu vi na minha vida a diferença que fazia a leitura bíblica e principalmente a diferença que fazia não ler a Bíblia. Eu não consegui me relacionar e realmente desenvolver um relacionamento com Deus independente de pessoas me auxiliando sem a Bíblia. Foi muito difícil eu conseguir me desenvolver na minha vida espiritual sem a Bíblia e quando eu descobri a verdade sobre ela, o quanto ela é realmente importante, tudo mudou pra mim. E eu li a primeira vez no ano da minha conversão, que foi em 2019, eu passei o ano inteiro lendo a Bíblia e terminei de ler acho que no finalzinho do ano ou no começo do ano seguinte, não lembro exatamente agora quando foi, mas eu sei que foi no meu primeiro ano de conversão e foi transformador pra mim ver na prática o que a Bíblia faz com a gente, sabe? E aí desde então eu fui me apaixonando pela Bíblia, inclusive tem um capítulo só sobre isso no meu e-book, onde eu conto só sobre o meu relacionamento com a Bíblia, como que Deus mudou a minha perspectiva, como que eu comecei a acreditar na Bíblia, porque eu não acreditava, eu achava que ela era escrita por homens e era machista, era ultrapassada, eu achava tudo isso dela. Então foi transformador mesmo pra mim me apaixonar pela palavra de Deus. E tudo isso aconteceu na minha primeira leitura completa. Então beleza, me converti em 2019, depois eu li muito a Bíblia, mas sem finalizar ela. Fui para um curso ano passado de liderança, onde a gente se aprofundou também em conhecimento bíblico, mas eu não terminei de ler a Bíblia no ano passado. E esse ano eu fiz aí esse propósito de ler ela inteira de novo, de capa a capa. E comecei isso em janeiro, o plano era terminar em junho, mas eu consegui terminar só em outubro. Porque, né, a vida acontece e aí não dá pra ler. Eu não conseguia ler 10 capítulos por dia, todos os dias, pra conseguir terminar em junho. Porque são muitos capítulos. Vamos descobrir quantos capítulos tem a Bíblia? Eu não lembro agora, mas são muitos.
A Bíblia tem 1189 capítulos, então se você quiser ir ler ela num período menor, a melhor coisa que você pode fazer é dividir esses capítulos no tanto de meses que você quer ler. Então no meu caso, por exemplo, eu queria ler em 6 meses, eu fiz a divisão e comecei a ler seguindo o plano bíblico dessa Bíblia aqui. Inclusive essa Bíblia é a minha Bíblia, tem textos meus aqui, é da Linha do Secreto. Pra quem não sabe, eu sou autora da Linha do Secreto. A gente tem um devocional chamado Desenvolvendo o Secreto e o Simplificando o Secreto. São 2 edições lindas, incríveis, ajudou muitas meninas a se desenvolver no relacionamento com Deus. E juntamente aos livros a gente publicou o Planner e essa Bíblia maravilhosa aqui. E foi ela que eu li nesse ano. Ela tem muitos devocionais, conteúdo extra, é bem legal. Ela vende no site da editora Quatro Ventos e você pode procurar aí e comprar a sua. E eu decidi ler ela. E como que eu faço? Qual que é o meu método de leitura bíblica? Eu leio, como eu fiz, né, nessa leitura. Eu lia de 6 a 10 capítulos por dia e eu vou anotando, colocando post-its, escrevendo o que Deus fala comigo. Muitas vezes não falava nada e aí ficava também meio em branco. Tem de tudo, né? A vida com Deus a vida na leitura bíblica, na verdade, é mais uma prova de resistência do que uma corrida, é uma maratona. E eu acho que eu errei um pouco nessa minha última leitura, porque eu queria terminar de ler logo, sabe? Parecia que chegou num momento em que eu só queria dar um check e ter terminado aí esse projeto. Tanto que eu percebi que no final da leitura eu tava cansada. Eu tava lendo muitos capítulos por dia e eu acabei deixando pro final livros mais difíceis de ler. Acabou ficando pro final Números, Crônicas, que são livros assim que eu não tenho assim tanta facilidade de ler. Ficaram os Profetas Menores também, que se você não tem um aprofundamento teológico, como eu também não tenho, fica mais difícil ainda de entender. E aí a leitura acabou ficando meio que arrastada, sabe? E eu não tive uma experiência tão positiva no final dessa leitura. Tanto que agora eu tô lendo de uma maneira completamente diferente. Eu estou lendo um capítulo por dia e eu tô indo a fundo nesse capítulo. Porque eu não quero mais ter essa sensação de que eu estou correndo contra o tempo pra bater uma meta, sabe? Mas, como eu tinha esse objetivo, eu terminei. E é óbvio que eu vou ler a Bíblia de novo muitas e muitas vezes. Eu só tô tentando entender quais serão os próximos métodos e quais serão métodos que funcionam melhor comigo, sabe? Basicamente essa é a nova meta aí de leitura. Mas como que foi essa experiência aí de novo? O processo da vida com Deus, ele é assim, surreal. E quem vive aprofundadamente essa vida sabe disso. É muito doido, porque eu tive assim... Isso sempre acontece, a Bíblia é viva, ela fala com a gente. Mas esse ano eu vivi momentos muito específicos da minha vida, onde crucialmente as respostas vieram pra mim na Bíblia. E é muito louco, porque como eu tinha um cronograma, eu lia os livros assim, na ordem que eu determinei lá em janeiro, tinha dias que eu lia exatamente o que eu precisava ler, no dia exato, seguindo o cronograma que eu tinha determinado lá em janeiro. Coisas que só Deus faz. Teve um momento específico que eu lembro que eu fiquei de cara, assim, que eu tinha ficado 2 dias sem ler, que tinha feito outras coisas, não lembro direito qual que foi a situação, mas eu tinha ficado 2 dias sem ler a Bíblia. Não me imitem, mas eu tinha ficado 2 dias sem ler. E nesse terceiro dia eu tava muito triste, tinha acontecido uma coisa muito séria na minha vida. E eu fui ler e parecia que tava me respondendo exatamente pro que eu tinha acontecido. Foi uma coisa tão bizarra que eu chamei minha mãe pra ler, ela também não acreditava. Tipo, foi surreal. Deus fala com a gente. E eu escuto muito, eu recebo muito essa mensagem de como saber como Deus tá falando comigo, ou então Deus nunca fala comigo. E eu sempre pergunto, você tá lendo a Bíblia? E essa pessoa que fala que Deus não fala com ela sempre responde, não tô lendo a Bíblia. E é por isso que você acha que Deus não fala com você, porque você não lê a Bíblia. A voz dele tá aqui. A gente não reconhece quem a gente não conhece. E a gente só vai conhecer a Deus lendo a Bíblia. A gente só vai saber o que Deus concorda, o que Deus aprova, se a gente lê a Bíblia. Se a gente não lê a Bíblia, a gente não sabe pra qual lado o caráter de Deus vai, qual é o caráter de Deus, o que ele espera de nós, o que ele diz sobre nós. E conhecendo a Deus, a gente se conhece também. Essa minha nova leitura me despertou uma vontade muito grande de me aprofundar teologicamente. Então esse ano eu comecei a fazer um curso de Bíblia. Ele tá meio atrasado, mas eu tô fazendo. É um curso da Ion School, que é a escola de Bíblia, escola teológica, não sei como é que fala, do Webvenga, que aliás fica aí essa super recomendação pra vocês. É uma escola sensacional, eles vão livro por livro, mas é uma escola bem de base, viu? Pra mim, assim, se você, assim como eu, não tem nenhuma base teológica, é uma base pra você começar a desenvolver os seus estudos bíblicos de maneira
maneira aprofundada. E também não é tão aprofundada, é uma escola básica, uma base de Bíblia, vai dar um panorama de Gênesis a Apocalipse em todos os livros, são 66 aulas, um por livro, e é muito, muito legal, assim, você abre um entendimento, você vê ali um panorama geral daquele livro, por que ele foi escrito do jeito que ele foi escrito, quais são os pontos chaves que guiam aquele capítulo, e tudo isso me deu muita fome, sabe, de ler a Bíblia, porque assim, quando a gente lê a Bíblia de uma maneira superficial, a gente perde muito, e eu vi isso nesse tempo em que eu tava lendo, o quanto que eu queria ter uma leitura mais profunda, como eu queria poder entender o significado das palavras no original, como eu queria ir além daquilo, porque tem muitos exemplos em que quando você sabe qual que foi a palavra original usada, todo o sentido muda, porque você vai muito além. É muito legal do hebraico, uma coisa muito legal do hebraico é que as palavras, elas têm mais sentidos do que as nossas. Por exemplo, cadeira significa cadeira, mas também significa muitas outras coisas, e quando você vai na raiz da palavra, você descobre algo muito mais importante sobre ela. Um exemplo legal que eu descobri ontem, a corça a palavra, quando a gente lê na Bíblia corça, é porque essa palavra foi propositadamente escolhida para se denominar ao animal no feminino. E esse animal, né, do veado e da corça, a corça é a fêmea do veado, né? Isso mesmo, a corça. A corça, o veado, na verdade, é o animal que mais sente sede no mundo dos animais. Na natureza, é o animal que mais sente sede. E a corça, especificamente, que é a fêmea, sente e bebe ainda mais água do que o veado. Isso porque a mulher, a fêmea, né, no caso, não a mulher, ela não apresenta resistência à vontade dela de tomar água. E o macho, o animal, o veado, ele se coloca de uma maneira mais resistente, ele tem mais resistência a aguentar essa sede por períodos mais longos de tempo. Mas a corça, ela é insaciável. E quando a gente lê em Salmos que a corça tem sede, tem anseio pelas águas, e assim como a corça tem anseio pelas águas, eu tenho anseio pelo meu Senhor, é pra gente entender qual que é esse nível de anseio. É um nível insaciável, onde você não apresenta resistência, onde você não aguenta, você vê ali uma corrente de água e você corre pra beber essa água. Essa é a corça, e assim temos que ser nós com a presença de Deus. E você descobrir isso, entender por que foi colocado ali dessa forma. Ele poderia ter colocado o veado, mas escolher a corça é mostrar que é ainda um lugar mais profundo de desejo, de vontade, de querer estar perto de Deus. Isso é muito legal, assim, isso cresce, aumenta os seus olhos pra leitura bíblica de uma maneira muito profunda, muito única. E por isso que eu queria estudar a Bíblia, e todo esse desejo que esse ano despertou no meu coração de estudar a Bíblia tem ficado cada vez mais ardente. Eu quero realmente me aprofundar em estudo bíblico, e por isso que eu decidi que depois dessa leitura aqui eu iria começar a ler a Bíblia um capítulo por dia para ir mais fundo. E essa leitura foi uma leitura que eu consegui ter novos olhos para passagens já conhecidas e também ainda mais amor por passagens que eu já conhecia. Eu tenho algumas passagens da Bíblia que me marcam muito, como por exemplo a história de Davi. É uma das minhas histórias mais queridas da Bíblia, porque eu tenho uma conexão muito grande com 1 Samuel 17, quem me segue aqui há muito tempo sabe disso, é um milagre que eu vivi na minha vida, que eu posso contar de novo em outro momento, mas se você já me segue, você sabe dessa história. Mas também a gente tem, eu vivi, né, esse ano, um momento de me conectar muito mais com Esther, por exemplo. Eu não tinha nenhuma conexão, assim, muito grande com a história dela, e de repente esse ano isso cresceu no meu coração, assim como também eu pude relembrar grandes momentos que eu vivi com Deus, relendo aqui a história de Gideão, que é um momento da minha fé também que foi muito, muito importante. E aí, relendo Juízes, eu voltei a me conectar com esse tempo da história. Aqui eu tive um novo olhar sobre a divisão de herança de terra do povo de Israel. Eu pude mergulhar em lugares que eu já conhecia, mas Deus revelou coisas novas pra mim. E é muito lindo ver como a Bíblia realmente é viva, como não importa quantas vezes você lê aquela passagem, sempre vai ser novo quando você lê ela de novo em um outro momento. E a Bíblia é surreal, gente, é maravilhoso ler a Bíblia. E com esse vídeo eu quero te instigar a ler a Bíblia. Eu quero te dizer que você não precisa ler 10 capítulos por dia como eu lia, até porque eu não quero mais ler desse jeito, pelo menos por enquanto não. Mas eu quero te convidar a ler um capítulo, às vezes um versículo é o que você precisa hoje. Mas leia, não negocie isso. Não negocie o inegociável. A nossa leitura bíblica precisa ser inegociável, porque vai mudar a sua forma, a sua perspectiva de viver,
viver, a sua forma de passar tempo com Deus, a sua forma de entender a Deus. E você só vai conhecer a Deus se você ler a Bíblia. Aqui eu não tenho mais hoje, por exemplo, os pontos difíceis da leitura da Bíblia que eu tinha no passado. Quando eu li pela primeira vez, eu lembro que era muito espinhoso pra mim alguns temas. Eu não entendia os pontos sobre a homossexualidade, sobre a submissão feminina, sobre a posição do homem, sobre... eu achava tudo muito... Eu tinha ainda uma lente muito secularizada e tudo aquilo atrapalhava muito na minha leitura. E é muito interessante lembrar dessa Vika que lá no passado começou a ler e que hoje lê de novo, como hoje tudo isso aqui cai no meu coração num terreno muito mais fértil. Mas eu sei que lá na primeira vez que eu li, o solo já estava molhado, ele já estava pronto para receber, porque as sementes caíram e foram semeadas para hoje crescerem num lugar seguro, sabe, bonito, onde as verdades de Deus podem crescer como flores firmes e enraizadas, porque lá atrás eu já fui um solo fértil e a gente tem que querer ser solo fértil para a palavra de Deus. A gente tem que ler isso aqui, mesmo sem entender, mesmo tendo dúvidas, ela tem que cair do nosso coração em um lugar fértil, onde a gente vai se lembrar, onde a gente vai aceitar, onde a gente vai querer buscar e entender depois. Porque Deus, gente, a gente erra muito quando a gente acha que Deus, ele não gosta de dúvidas. Quando a gente acha que a gente não pode questionar, perguntar, Deus, mas por que foi desse jeito? Eu quero entender melhor. A gente pode. Deus tem prazer em ter comunhão com a gente. E eu falo isso sempre. Eu acho que Deus gosta de responder perguntas, porque todas as minhas perguntas bíblicas até hoje foram respondidas, e eu sei que eu vou ter milhares de perguntas bíblicas ainda o resto da minha vida, e eu sei que Deus vai ter prazer em me explicar, porque Ele quer ter relacionamento com a gente, e Ele é um Deus de relacionamento. Quantas vezes eu orei e falei, Deus, não entendi isso, e às vezes no mesmo dia eu recebi uma resposta de uma maneira aleatória e entendia o que estava dizendo aqui. Até momentos sobrenaturais também, onde eu vivi de perguntar e imediatamente eu recebi uma revelação do Espírito Santo e entender de uma maneira nova. Ler a Bíblia é maravilhoso. Eu sou apaixonada por isso aqui e eu oro para que você também se apaixone, porque muda vidas. A Bíblia muda vidas, ela mudou a minha vida, e eu quero te instigar a separar um tempo na sua agenda agora para 2023 e todos os dias você ler a Bíblia. Pode ser um capítulo ou um versículo, pode ser 2 capítulos, 3 capítulos, mas leia a Bíblia. Quando você tiver dúvidas, procure pessoas para te ajudar, procure dicionários bíblicos, procure pregações para serem complementares, de pessoas sérias, claro, mas não tenha medo de se aventurar nessa leitura tão maravilhosa. Se você quiser saber mais sobre como foi esse meu desenvolvimento com a palavra de Deus, aqui embaixo tem link pro meu livro, mas o mais importante é você ter essa coragem de começar. Pega uma Bíblia, essa aqui inclusive eu não falei, né, mas a tradução dela é a Nova Almeida Atualizada, é uma tradução bem boa, recomendo. Não recomendo se for a sua primeira leitura. Se for a sua primeira leitura da Bíblia, eu recomendo muito que você comece pela NVI, Nova Versão Internacional, ou pela NTLH, principalmente se você for jovem, assim, tiver seus 18 anos ou menos. A minha primeira leitura da Bíblia foi na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Ela é bem diferente, mas ela é muito fácil de entender, e ela é perfeita para uma primeira leitura. Depois você pode escolher um alimento mais grossinho, pegar uma Bíblia, uma tradução mais adulta, mais erudita. É bom, você pode aprender muito mais em novas traduções, mas comece por uma que você vai entender ali na letra o que você tá lendo. E ter começado pela NTLH pra mim foi maravilhoso, e fica aí a recomendação pra vocês. Mas a NVI também é muito boa, a NVT também é muito boa. Agora eu tô lendo nessa e eu voltei e tô lendo a NVI de novo, atualmente na minha nova leitura, mas eu tenho uma que é da King James, que é muito boa. Tem muitas, né, que a gente pode dizer, são inúmeras as traduções da Bíblia, e eu tenho certeza que você vai escolher uma em que o Espírito Santo vai falar com você, porque a Bíblia é viva, ela é verdadeira, ela é a palavra de Deus, e eu espero que você se apaixone por ela. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que isso tenha te motivado a ler a Bíblia. Se aqui você quiser, por um acaso, comprar alguma, aqui embaixo vai ter link na Amazon, e você pode comprar Bíblias por aí, vou procurar colocar link da minha ou de outras também. Então comprem a Bíblia, usem a Bíblia, aproveitem esse milagre que é poder ler a palavra de Deus nos dias de hoje de maneira livre, sem perseguição. Vá profundo na verdade do Senhor e veja a sua vida sendo transformada. Muito obrigada pela sua companhia, espero muito te ver aqui logo, e vamos começar o dezembro da felicidade dia 1º, hein? Te aguardo aqui pra você não perder as coisas maravilhosas que ainda vão rolar. Muito obrigada pela sua companhia, te vejo aqui então logo. Beijo enorme e tchauzinho.